qual foi as maiores dificuldades no começo de sair de vender algumas peças na internet para transformar numa empresa que é hoje faturando aí 60 mil peças por mês? Como foi o maior desafio assim no começo? Não, eu acho que o desafio não é em relação ao tempo, não é temporal. Tipo assim, no começo foi mais difícil, eu não acho. Acho que a cada momento da empresa tem um grande desafio, mas sempre para mim vai ser time. Sempre para mim vai ser, cara, como que meu time tá comigo, como que ele tá alinhado com onde eu quero chegar, como o time tá vivendo a cultura bem. E, e esse é um processo de altos e baixos. Então tem momentos que eu tô com um time pilhadaço, isso é bom pra caralho, não importa o momento. Tô com um problema gigante. Se o time tá pilhadaço e tá comigo, pra mim é melhor viver isso do que viver um momento onde tá tudo bem e eu sinto um distanciamento de time, sabe? Então, pra mim, sempre o maior desafio vai ser, tipo, cara, olhando assim pro meu trabalho, e aí, tô fazendo uma liderança bacana, sabe? Agora, enquanto marca, eu acho que tenho certeza absoluta que a pandemia foi o maior desafio, assim, ó, historicamente, olhando assim o cenário, assim, pô, a gente tinha medo em relação à saúde do nosso time, tinha medo em relação ao mercado, se existia mercado no dia seguinte, tinha medo de fechar a nossa fábrica, tinha uma interferência absurda do dólar, né? A gente comprava malha a um preço, no outro dia a gente estava comprando o dobro do valor. E a sequência da pandemia também, né? A gente tem uma taxa de juros impressionante, gigante, posterior ao momento da pandemia, porque normalmente um olhar míope olha para o e-commerce e pensa, a pandemia fez crescer muito o e-commerce. Não, o que cresceu muito foi o custo para a existência dos negócios. Se não tivesse o crescimento, no nosso caso, o risco para o negócio seria gigante. Se não tivesse, a gente foi equilibrando a balança com o volume, né? Mas foi muito desgastante. A gente cresceu nos últimos 4 anos 3 vezes. É um número lindo, mas dentro do cenário, dentro do contexto, eu preferiria não ter crescido e ter não passado por isso, certamente. Legal. E quando que vocês saíram de, tipo, primeiras peças para uma produção, um galpão próprio, contratar costureiras? Porque provavelmente começou terceirizando, né? Tudo. Como que Sim. foi essa mudança? Tipo, a gente é uma marca que agora vamos montar a nossa sede, vamos contratar gente. Quando eu comecei a me incomodar com a forma, com os espaços de trabalho das confecções. Quando eu comecei a me incomodar com a estrutura que as pessoas que fabricavam as nossas camisetas tinham nas suas fábricas, que era precário. E aí eu contei um pouco sobre a história da minha mãe, né, dessa referência, e não era essa referência que eu tinha, nem visual, nem sensação, nem sentimento. Eu queria construir algo bacana para o meu time. Ou queria, então, ter parceiros bacanas neste nível. Então, começou aí o desejo. Então, hoje a gente tem todo o processo produtivo existe dentro da nossa fábrica, porém, ela já não fabrica a maior... não, ainda é um pouco mais que a metade da nossa produção, mas todo o resto já são com parceiros que a gente confia que faz um trabalho bacana como o nosso. Assim. No meio desse processo, a gente construiu confecção, a gente construiu estamparia, a gente criou o selo Camisetas Mudou o Mundo, que era a nossa forma de, beleza, como que com camiseta a gente começa a mudar a nossa realidade? E no meio desse processo, uma das oportunidades que a gente teve foi de conhecer uma penitenciária de regime fechado, masculina, lá em Juiz de Fora, e a gente tinha a oportunidade de pegar um galpão e transformar numa fábrica. E aí foi no início da pandemia, a gente está falando de pandemia, quando começou a pandemia a gente estava 1 mês. A gente começou, o primeiro dia dessa fábrica foi no dia 3 de fevereiro do ano da pandemia. E aí a gente fez um acordo com o estado de Minas Gerais, daí a gente criou um time, a gente ensinou os caras a costurarem, eles foram contratados como parte do nosso time, assalariados. E todos eram detentos de regime fechado. Caramba, homens. Que legal. E quando eles têm a possibilidade do regime semiaberto, e aí a cada 3 dias de trabalho, eles conquistam um de liberdade. Então a gente antecipa o momento do regime semiaberto dele, e quando ele pode ir para o regime semiaberto, a gente cria uma carta de emprego
e a gente contrata essa turma para fora. Então a gente cria um ciclo completo de ensinar... Pra dentro da Chico Rei. Da nossa fábrica, não na Ari Osvaldo, que é penitenciária, mas do lado de fora. Então a gente cria um ciclo completo. A gente ensina o cara a costurar, a gente contrata ele é assalariado, parte desse salário vai para a família, parte desse salário vai para uma conta pecúlio, que é uma conta que ele acessa quando sai em liberdade, e parte vai para o Estado. Depois que ele atinge o momento de conquistar a liberdade através do semiaberto, se ele tiver uma carta de emprego, ele já sai em liberdade. Então a gente cria essa carta e contrata. Hoje a gente tem 5 pessoas aqui fora que trabalham, que começaram dentro da penitenciária, além de um time hoje de 15 pessoas dentro da Ari Osvaldo. Então eu acho que a gente foi subindo o sarrafo de até onde a gente queria impactar na nossa comunidade. Então a fábrica dentro da Ari Osvaldo também é um momento de, cara, o que a gente pode fazer?